Fala galera ligada no canal Física Lacradora, eu sou o professor de Física André Faria. Pessoal, esse vídeo aqui de hoje, ele vai, tá entrando naquela lista das questões do Enem que eu resolvi no domingo e postei aqui logo após a prova. E aí, se você estava atento, você ia perceber que estava faltando uma questão. E aí você pode pensar assim, pô, André esqueceu de colocar. Não, eu não esqueci de colocar. Inclusive, naquele dia eu gravei e a gente aqui vai ver esse vídeo, tá? Da resolução que eu fiz no dia da prova. E aí, pô, por que você não postou então? Bem, por que eu não postei? O que acontece? Quando eu vi a questão, ela é um tipo de questão que de vez em quando acontece no Enem. Questões polêmicas. Como assim polêmicas? São questões que ou não tem uma resposta legal, tá? Não tem uma resposta que condiz, eles tentam contextualizar tanto que não funciona, e aí você tem que achar ali a melhor que se encaixa, e historicamente eles não anulam a questão de física, não entendo por quê. E outras questões, às vezes, ela tem duas respostas ali que funcionam, enfim. E bem, só para a gente entender, deixa eu te mostrar, tá? Algumas questões, tipo, é só para você entender o que eu estou te falando para a gente ver o vídeo, tá? Aqui, ó, só para você ter uma ideia, ó. Em 2013, tá? A gente tem essa questão aqui da garrafa PET, onde você tinha que supor algumas coisas, tá? Supor, para poder chegar na resposta que ele queria. Porque ele não te dá informações suficientes para isso. Tá? Eu nem vou entrar nas questões, eu só vou passar para você ter uma ideia. E não são todas, não são só essas, tá? Tem mais questões assim. Nessa mesma prova, por exemplo, aí, ó, para você achar a resposta dessa questão, ele queria que você igualasse a força magnética com a força elástica, considerando uma velocidade constante. Só que a questão fala, por exemplo, de um motor, né, que vai dar partida, e aí quando esse motor parte do repouso e atinge uma velocidade, então assim, e depois ele para, a velocidade é variável, você não pode igualar, você só pode igualar no intervalo de tempo, né? Você tem que considerar que ela para você resolver a questão, você precisa considerar que ela é constante o tempo todo, e poxa, se ela parte do repouso e anda com uma velocidade, a velocidade não é mais constante. E aí você precisa considerar que ela seja constante para você chegar, por exemplo, nessa resposta, igualando a força magnética com a força elástica. Então, assim, você tem que supor isso. Outra questão aqui em 2018, onde foi uma questão super polêmica também, porque ele dá a resposta como letra B, mas dentre outras opções ele poderiam ser respostas, porque ele precisa exemplificar mais, ele precisa falar um pouco mais sobre a questão. E a última prova também, essa questão do tijolo que caía na cabeça, né? Ele queria saber quantos tijolos ali era equivalente. E se você fizesse o teorema lá do impulso, você ia ver que não tinha resposta. Para você chegar numa resposta correta, se você chegasse na resposta correta, você fazendo ali fisicamente correto, você não acha a resposta. Então você precisa fazer da forma que ele está pensando. Você precisa errar como ele errou para poder chegar na questão. Então, assim, não é que essa questão que a gente vai ver a resolução dela agora, o gabarito que eles deram, ele está errado, tá? Não é isso, tá? Não é que o gabarito que eles deram está errado, mas nesse caso tem mais de uma opção que faz sentido, tá? E aí quando eu gravei a solução, eu gravei como solução a letra D de dado. E aí você vai observar que eu não comento as outras. Eu já vou direto, tá, na resposta. Eu não fico comentando opção por opção, porque tem opção ali que faz sentido para mim. Fisicamente ela faz sentido. E aí, que eu fiz? Né? Eu induzi para uma resposta. Aí você vai falar, André, mas por que você induziu para a resposta, por exemplo, da letra D, que fala da liquefação da substância refrigerante do condensador, que exige mais trabalho? Porque ali na pergunta ele fala sobre consumo de energia. E aí eu achei que o que melhor se encaixava ali era a letra D de dado. Mas assim, a letra A meio que para mim faz sentido também. Então o que eu fiz? Esperei sair o gabarito oficial, tá, para poder botar esse enredo aqui para vocês.
E aí vocês vão acompanhar a resolução que eu gravei no domingo. E aí por isso eu só estou postando ela hoje, tá? Então esse é o motivo, beleza? Infelizmente, né, ainda temos esses problemas na prova do Enem, tá? E eu coloquei aqui 4 questões, mas tem mais, tá? Não são só essas 4, não. A gente tem aí, ao longo das edições, aí, alguns probleminhas com as questões, que inclusive depois a gente não consegue nem aproveitar, por exemplo, né? A gente quer usar, por exemplo, uma questão para explicar o conceito, fica estranho, porque a questão tem mais de uma resposta, você precisa forçar, enfim. Mas vamos lá. Fala aí, pessoal. Vamos para a próxima questão aqui. Questão 105. Questão que fala do refrigerador. A ideia da questão é a seguinte. Ela diz assim, ó, os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. Bem, só fazer uma relação aqui interessante. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, esses dias está muito quente. E provavelmente você deve ter escutado falar, o pessoal que mora aqui, né? As pessoas costumam dizer, a geladeira não está dando vazão. Né? Ou seja, ela não está conseguindo fazer com que os alimentos fiquem ali numa temperatura legal. Tá? Então, numa linguagem corriqueira, seria isso, não está dando vazão. E a questão que é te chamar a atenção para, poxa, se você colocar ali num local onde a luz solar está incidindo direto, ou seja, o não atendimento da recomendação resulta num aumento de consumo da energia, ou seja, você vai pagar mais. E aí ele quer saber por que você vai pagar mais. Tá? Então, para a gente responder essa questão, a gente precisava de um conhecimento prévio. Deixa eu sair aqui. Tá? E o conhecimento prévio era o quê? Eu tenho esse esquema aqui, tá, do refrigerador, tá? A parte 1 aqui, ó, do evaporador. Aí tá aqui, ó, o gás, compressor, joga o calor para fora, né? O condensador ali, o pessoal onde coloca as coisas para secar atrás da geladeira, né? Toalha, coisas do tipo. Válvula e depois volta para cá. Bem, a ideia seria isso aqui, ó. Processo 1 ali, ó. Tá? O líquido está passeando pelos tubos na parte de dentro da geladeira, que é o evaporador. Então ele começa a evaporar, retirando o calor de dentro da geladeira e se transforma num gás, tá? Então ele está resfriando ali. 2. O gás vai para a parte de baixo da geladeira, no qual tem um compressor, uma peça preta e redonda. O compressor aumenta a pressão do gás e o empurra para dentro da serpentina, que está do lado de fora da geladeira. Tá? Na terceira ali, ó, nessa serpentina, o condensador, né, o gás está tão apertado por causa da pressão alta que começa a condensar, tá? Então o gás condensa, né, ou liquefaz, digamos assim, e vira líquido, de novo, tá? Fiquem atentos nessa passagem 3 aí, que é o que vai servir para resolver a questão ali, ó. Nesse processo, o calor que foi roubado da geladeira é liberado para o ar da sua cozinha. Por isso é que fica um pouco mais quente atrás da geladeira. E aí no 4, o líquido sai da serpentina e passa por uma válvula de expansão que diminui a sua pressão e o manda de volta para os tubos que ficam na parte de dentro da geladeira. Como a pressão é menor, o líquido evapora e retira o calor de dentro da geladeira. E aí começa tudo de novo. Tá? Esse é o caminho aí chamado ciclo de refrigeração. Então, olhando para isso aqui, a gente vai buscar isso na resposta. Então, por exemplo, letra A. O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. A temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador.
Letra D, ó. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Se existe mais trabalho, eu estou gastando mais energia. Isso vai fazer com que eu gaste mais. Daí eu tenho um consumo de energia, um aumento nisso. Por conta da liquefação, igual eu coloquei aqui na parte 3, ó. Na serpentina, o gás é tão apertado, tá? Que começa a condensar, né? Ou seja, liquefazer, vira líquido de novo. Nesse processo, o calor foi roubado da geladeira e é liberado. Então, se eu preciso gastar mais, né? Se tem mais trabalho o motor, trabalho no compressor, então isso vai fazer com que eu gaste mais. Então, a minha resposta aqui, de novo, é a letra D, tá? Essa aí, a resposta correta da questão 105. Então, esse aí é o gabarito, tá? Da letra D de danada, de novo, questão 105, tá bom? Você tinha que ter um pré-informação aí do funcionamento do motor da geladeira. E a gente trabalha lá nas leis da termodinâmica, né? E aí no final a gente comenta sobre máquinas térmicas, fala sobre refrigerador, eficiência, e era uma questão conceitual, tá? Então bora para a próxima.